Como funciona esse famigerado ChatGPT? Será de fato que ele é inteligente? Eu posso assumir que o ChatGPT é inteligente e artificial? Nessa sequência de vídeos, você vai ter todas essas respostas. Então eu quero te apresentar mais um termo chamado Deep Learning, ou aprendizagem profunda, que é uma técnica dentro do aprendizado de máquina que usa redes neurais, que simula basicamente o funcionamento de um cérebro humano. Essas redes neurais são compostas por muitas camadas e por isso são chamadas de profundas, e são muito boas para tarefas complexas como reconhecimento de imagem, texto e assim por diante. E assim como a gente fez no vídeo anterior, onde eu utilizei o exemplo de uma criança para te explicar como uma máquina pode aprender, a gente vai utilizar os neurônios e o funcionamento do cérebro para conseguir te explicar o que é Deep Learning. Para a gente começar, eu preciso que você entenda um pouco como funcionam os neurônios no cérebro. Os neurônios são células especializadas que se comunicam entre si através do que a gente chama de sinapses. Eles recebem sinais elétricos de neurônios vizinhos ou de outras fontes, processam esses sinais e então transmite o sinal elétrico modificado para outro neurônio. Em Deep Learning, os neurônios dos cérebros, esses são organizados em camadas interconectadas, formando então as redes neurais artificiais. Assim como o cérebro humano possui camadas de neurônios, as redes neurais profundas têm múltiplas camadas. Daí surge o termo deep, ou seja, profundo. Eu poderia tentar traduzir o neurônio como se fosse um pedacinho de memória com cada informação. E conforme a gente vai conectando informações diferentes, a gente cria o que a gente chama de consciência, de inteligência. Já as máquinas com Deep Learning, elas fazem exatamente a mesma coisa. Agora sim, a gente está pronto para falar de fato o que é o GPT. Afinal, você já viu todos os conceitos principais para que você consiga entender de uma vez por todas. E o nosso passo agora é encaixar o ChatGPT dentro dessa grande pizza que a gente já vinha construindo. E agora eu preciso que você entenda, então, que o ChatGPT é uma LLM, Large Language Model. Não se assusta, fica tranquilo. Uma LLM é literalmente um Deep Learning voltado para materiais textuais, materiais com frase, com palavras. Mas vamos lá, vamos tentar te explicar de uma forma mais prática. Você já deve ter reparado que no seu próprio teclado tem o autofill, onde você tem sugestões de palavra seguinte. O autofill funciona da seguinte forma: ele analisa a palavra anterior para te sugerir a próxima. Só que a janela de contexto dele é muito pequena. Ele analisa uma única palavra anterior para te sugerir a próxima. Então, se a gente for usar ele por muito tempo, o texto vai ficar sem sentido. Vai estar escrito corretamente, mas quanto mais a gente usa ele, menos sentido vai ter o que a gente está escrevendo. E eu acho que você já deve ter reparado que o ChatGPT fica carregando o texto enquanto você está esperando. Isso não é uma firulinha que os programadores colocaram para deixar o programa bonito. Ele realmente está processando daquela forma. A gente poderia fazer uma relação aqui entre o ChatGPT e o autofill do teu teclado. Só que a principal diferença aqui é que o autofill do teu teclado, ele tem uma janela de contexto muito pequenininha. Já o ChatGPT, ele consegue analisar várias palavras e vários contextos antes da próxima palavra que ele vai colocar no texto que ele vai te responder. E aqui eu quero que você entenda duas coisas. A primeira são os tokens. O token vai ser como o ChatGPT vai interpretar aquela tua informação. Ele vai pegar o seu texto e vai quebrá-lo em diversas probabilidades. Ele vai atribuir um peso àquela palavra. Pensa comigo. Digamos que eu tenho a palavra "eu quero uma casinha". O próprio ChatGPT pode dividir essa frase em diversos chunks, ou como, por exemplo, pode dividir especificamente a palavra casinha em dois chunks. Uma para a parte casa, onde é um conceito, um contexto, e a outra para inha, onde é o diminutivo de casa. Nesse exemplo, ele pode atribuir dois tokens para somente essa palavra. É o próprio algoritmo que vai estabelecendo e vai fazendo conexões entre esses tokens. Mas além de tokens, eu quero te explicar o que são chunks. E de uma forma bem simples, os chunks são complexos de tokens, ou seja, são um conglomerado de tokens. E os tokens e os chunks, eles vão formar o que a gente chama de neurônio nas redes neurais artificiais. Assim como um neurônio do cérebro vai armazenar informações e vai correlacionar essas informações com outros neurônios através de sinapses, os chunks e tokens vão fazer exatamente a mesma função. Dentro de uma rede neural pode ter inúmeros tokens e chunks, fazendo conexões que a gente não consegue nem imaginar. Então, para você não ficar confuso,
tokens e chunks é basicamente o neurônio da sua inteligência artificial. Ele não salva exatamente o que foi escrito, ele não está salvando o texto, ele está interpretando aquele texto, dando um valor numérico que se chama de probabilidade e relacionando essa probabilidade dessa palavra ou desse contexto inteiro com o próximo contexto ou a próxima palavra. E agora você deve estar se perguntando qual é a forma que treinaram o ChatGPT. Foi por reforço? Foi supervisionado? Não supervisionado? Essa informação não é declarada pelos criadores do ChatGPT, mas pode ter sido tanto só uma quanto duas ou até mesmo ambas as formas que a gente acabou de falar. O ChatGPT nunca se comprometeu em te responder. Lembra que eu falei como funciona o autofill do teu teclado, sempre complementando a próxima palavra? A única diferença é que ele tem uma janela de contexto maior. Então o ChatGPT não foi feito para te responder, ele foi feito para complementar e continuar escrevendo o que você deu de informação para ele, o que você deu de input para dentro da máquina. E agora a gente precisa encaixar o nosso ChatGPT dentro da nossa pizza. O nosso ChatGPT é uma LLM, como a gente já havia falado. E uma LLM é uma forma de Deep Learning utilizada para tratar textos, palavras e assim por diante, caracteres. O Midjourney, por exemplo, também é um Deep Learning, só que não é uma LLM, ele é uma outra base de linguagem. Se você quiser entender como funciona, por exemplo, o Midjourney, já deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo assim como esse, te ensinando e te mostrando como funciona o Midjourney, por exemplo. E uma coisa interessante para se falar ainda nesse vídeo é sobre a diferença de um modelo para o outro. Afinal, temos a Claude, a Anthropic, a OpenAI, a Gemini, tem várias LLMs, cada um é uma LLM diferente. Mas qual que é a melhor? O que diferencia uma da outra? E basicamente, a grosso modo, para ficar mais fácil de você entender, a principal diferença de uma LLM para outra vai ser a quantidade de contexto que ela consegue armazenar. Mas quanto mais ela conseguir lembrar de informações, melhor vão ser as respostas, por mais tempo eu consigo conversar com ela. Você está vendo na minha tela agora o que talvez seja a vovó do ChatGPT, chamado Elisa, construída no MIT em 1960. E aqui ela é basicamente uma consultora, uma psicóloga, onde a gente consegue conversar assim como a gente faz no ChatGPT. Mas deixa eu te mostrar como funciona o código-fonte desse programa. Esse aqui é basicamente o código base da Elisa. Reparem que ele tem várias condições if. Por exemplo, se falar tal coisa, responda tal coisa. Se isso, faça aquilo. Se não, faça tal coisa. Então, para cada input que eu der, ele vai ter uma condição. Se faz isso ou se faz aquilo. E agora eu tenho um desafio para você. Eu quero que você pegue esse programa, pegue a ideia do funcionamento desse programa e você me diga se ele é um Deep Learning, se ele é uma LLM, se é só uma inteligência artificial, o que a Elisa é. Olha esse gráfico de pizza que está aparecendo na tua tela agora e tenta encaixar esse programa dentro desse gráfico. Eu te desafio a comentar aqui embaixo o que é a Elisa, aonde ela se classifica dentro dessa pizza que a gente acabou de construir. Se você está me vendo até esse momento do vídeo e acompanha o meu trabalho, tenho certeza que você já deixou o seu like e seu comentário. Agora, se você ainda não me conhecia ou nunca tinha visto o meu trabalho, agora eu quero que você me diga, eu mereço ou eu não mereço o seu like? Se eu não mereço, eu quero que você me dê dislike e comente também aqui pra mim por que eu não mereço. A gente vai ficando por aqui e eu espero que, mesmo que implicitamente, você tenha conseguido responder as perguntas que a gente fez no começo dessa série de vídeos. Perguntas essas que eram: como ensinar um ChatGPT? O ChatGPT vai ser o nosso oráculo da humanidade? Como o ChatGPT consegue entender o que eu pergunto? O ChatGPT realmente é inteligente? Eu espero ter conseguido responder essas perguntas pra você e agora é a sua vez de impressionar as pessoas que virem falar com você sobre o clamado ChatGPT. Um abraço, a gente fica por aqui, acompanhe os próximos vídeos desse canal.